Graça e paz, meus irmãos, que a paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo também esteja convosco. Shalom. Esse canal nós falamos aqui a respeito do Evangelho e às vezes algumas coisas que Deus nos traz em frente. O nosso intuito não é denegrir nenhuma imagem, porém, às vezes temos que colocar algumas coisas aqui que não são muito agradáveis, porém, é para o bem da alma daquele que crê. Entende, irmão? Perdoe, irmãos. Estou um pouco enfermo. Ontem estava pior. Graças a Deus, estou melhor hoje. Caros irmãos, nós vamos ler alguns versos da Palavra de Deus que se encontra no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 18. Apenas vamos fazer a leitura, irmãos, do versículo 10 ao versículo 14. 18 de Mateus 10, versículo 14. Ou melhor, 18 de Mateus, capítulo 18, versículo 10 ao 14, ok? Lemos com a ajuda de Deus, na direção do bom Espírito de Deus. O Santo e bom Espírito, que sempre ilumina a mente daquele que crê. Se você crê, ele vai iluminar a tua mente também, nesta parte, a qual é muito importante. E nós muitas das vezes esquecemos. Não devemos esquecer isso nunca. Faz parte da nossa salvação, irmãos. Jesus Cristo nos ensinou isso, o Senhor Jesus Cristo, Yeshua. Então vamos cumprir. Diz assim: Vede, não desprezeis alguns desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos dos céus sempre veem a face de meu Pai, que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar? Não irá pelos montes, deixando as 99, em busca daquela que se desgarrou? E se porventura acha, em verdade vos digo, que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim também não é a vontade de vosso Pai que está no céu, que um desses pequeninos se percam. Só até aqui, irmãos. Nosso Deus e Pai queira nos ajudar na exortação e abençoar aqueles que estiverem ouvindo esse canal. Temos certeza que Tu está conosco. Guarda a nós, protege onde chegar essa mensagem, essa pregação, e possa ser para o bem da alma que estiver machucada, Senhor. Senhor, Tu sabe que também estamos enfermos, liberta a nós, porque Tu sabes todas as coisas, Senhor. Entregamos tudo nas Tuas mãos, pedindo perdão dos nossos muitos pecados e erros, e Te pedindo que Tu possa fazer com que este vídeo faça resultado na vida de alguém. Se fizer na vida de um, nós já estamos contentes. Em nome de Jesus Cristo, Teu Santo Filho, que vive para sempre. Amém e amém. Caros irmãos, eu já havia orado, mas senti de orar novamente. Aqui nós temos, irmãos, uma passagem onde o Senhor Jesus demonstrou, através dessa parábola, irmãos, o amor que nós devemos ter por aqueles que muitas das vezes alguns até pensam que não tem mais jeito, que não tem mais salvação. Logicamente que temos uma doutrina a aplicar, cada igreja tem a sua regra, tem a sua forma de agir. E devemos respeitar também, principalmente aquilo que vem da parte de Deus, porque tudo que Deus nos ensina é para o bem da nossa alma. Deus não quer o mal de ninguém, irmãos. O mal acontece por causa do próprio homem. O homem é a razão do mal, porque o homem deu vazão para o mal. Mas o homem de Deus que veio nesta terra e morreu por nós, ele abriu a porta da misericórdia e pagou os nossos pecados. Então aqui ele demonstrou, através dessa parábola, como um pastor
que está cuidando de um rebanho com 100 ovelhas. Nós sabemos que é comum lá em Israel ter pastores de ovelhas. Eu mesmo já estive na casa de donos de rebanhos quando ali estive. E realmente, irmãos, eles têm um carinho pelas suas ovelhas, por aquelas que eles cuidam. E pelas outras também, porque faz parte das suas profissões, não é? O povo de Israel sempre foi um povo, naquele tempo, no passado, sempre mexeu com rebanhos. E até hoje ainda tem muitos que mexem com isso, rebanhos de ovelhas. A ovelha, irmãos, é um animalzinho muito simples, muito humilde. Ele é tão simples, irmãos, tão humilde, tão dependente, que o próprio salmista, em um dos salmos, ele disse assim: guia-me a águas tranquilas. Por quê? Porque ele falou águas tranquilas, ele não falou água parada, ele falou águas tranquilas. Porque águas tranquilas, irmãos, são aquelas águas que correm mais tranquilamente, não com correnteza. Por quê? Porque a ovelha, irmãos, ela é tão sensível que se ela olhar para a água corrente, ainda que ela esteja com sede, se estiver muito corrente, ela vai olhar o rostinho dela ali e ela vai ficar com medo de tomar água. A ovelha é totalmente dependente do seu pastor. Até para morrer, quando ela é levada para ser sacrificada, ela vai em silêncio. Ela não faz como o bode. Ela não grita, não se esperneia. Ela vai no silêncio, como uma ovelha que vai muda. E quando ela é morta, a gente não escuta ela gritando, berrando, como alguns animais fazem. Antes apenas a gente vê as lágrimas caindo dos seus olhos. Não é por acaso que Deus compara a sua igreja como um rebanho. E não é por acaso que o Senhor também compara, muitas das vezes, aqueles que cuidam desse rebanho. Embora sejamos ovelhas também, muitos contrariam isso, dizem que o pastor é só Jesus Cristo, porém, isto é algo que nós temos que ter entendimento, irmãos, porque se pastor fosse só Jesus Cristo, então não poderia nem chamar esses homens de pastor, os que cuidam de ovelhas. É claro que o Senhor Jesus é o nosso pastor. Porém, quando nós falamos pastor, isso quer dizer que pastoreia alguma coisa. Isso não quer dizer que nós somos pastores. Somos ovelhas também. Algumas denominações usam esse título de pastor. É claro que título não salva ninguém. Porém, é para que a pessoa saiba quem é que está à frente do trabalho, ou à frente daquele movimento. Porque se nós formos olhar títulos, isso não salva. Mas o apóstolo Paulo, ele constituiu anciães em algumas localidades e também falou de bispos. Você pode procurar nas Sagradas Escrituras, você vai encontrar a palavra bispo, ancião, pastor. Tudo isso significa praticamente a mesma coisa. Bispo é como se fosse um superintendente, um ancião também, e até um pastor, porque ele está cuidando das ovelhas, observando, sempre com cuidado, para que quando se aproxima o perigo, aquele que tem realmente o carinho pelo rebanho a qual lhe foi determinado cuidar, ele luta por aquilo, porque ali está o seu ganha-pão. E nós, irmãos, que temos um compromisso com Deus, cada um de nós, vamos nos considerar um pastor agora. Ah, mas pastor é Jesus Cristo. Sim, eu sei, irmão, mas eu estou querendo passar para você algo diferente para você entender. Imagine que você tem que ter o dom, todos temos que ter o dom de pastorear também, não é título somente. Título não vai salvar. Adianta a pessoa ter título e não ter dom. Muitos têm título, mas não têm o mistério do dom no seu coração. O mistério do dom, às vezes, o homem pode ter até um título aqui na terra, mas se ele não tiver o mistério de Deus dentro do seu coração, não adianta nada. Quantos no passado eram sacerdotes, quando
sacerdócio começou a se corromper e não tinham mais, irmãos, aquele mesmo carinho que tinha os primeiros sacerdotes, não é? Vemos que quando Abraão encontrou com Melquisedeque, Abraão já logo percebeu. Agora é interessante que Melquisedeque não tinha templo, não tinha sinagoga, estava no deserto, conhecido como rei de Salém, não tinha genealogia, não tinha pai, não tinha mãe. Como pode? Podemos dizer que Melquisedeque era a figura que representava nosso Senhor Jesus Cristo, um sacerdote levantado segundo a vontade de Deus. Mas voltando aqui, irmãos, nas ovelhas, para não perdermos o rumo, naquele tempo, irmãos, era assim, as ovelhas eram cuidadas por pastores. Hoje, tem grupos e denominações, se bem que naquele tempo não existiam denominações, placas denominacionais, mas a evolução do próprio homem, embora nós sabemos que isso tem trazido problemas para muitos, até para a salvação de muitos, porque muitos criam dogmas, doutrinas e regras tão pesadas que não conseguem nem eles mesmos carregar. Mas não vamos entrar nesse assunto, irmãos. Vamos falar sobre as ovelhas que muitas das vezes se desgarram. Não que elas se desgarram de uma igreja, de um prédio, igreja-prédio, CNPJ. Porque muitos interpretam essa palavra igreja e até dizem que se você sai daquela igreja, você é como se fosse amputado do corpo. Isso não tem lógica, irmãos, porque a igreja ela está ligada no corpo que é Cristo. E para uma pessoa ser tirada do corpo que é Cristo, é um tanto complicado. Nós temos que entender a igreja de uma forma única, em uma unidade, cuja cabeça é Jesus Cristo. Cada um de nós, embora cada um possa estar em uma denominação, mas tem que haver uma unidade, não um ecumenismo pluralista, não, mas uma unidade espiritual, um amor, uma comunhão, uns para com os outros. Mas hoje existem partidos dentro de denominações. Eu sou da tal, eu sou da outra, eu sou da outra, sendo que deveria todos pensar que eu sou de Cristo. Quando Cristo Jesus, ele faz parte, irmãos, da nossa fé, da nossa razão de crer, nós não somos chamados desigrejados. Porque a minha igreja é Cristo, eu estou ligado nele, eu me reúno onde Deus prepara com aqueles que são deles, com aqueles que é dele. Como posso estar desigrejado? Uma palavra moderna, irmãos, que eu nunca li isso na Bíblia, pelo menos eu nunca li em lugar nenhum a palavra desigrejado dentro das Escrituras. Eu já li, sim, como eu li aqui agora há pouco, não é? Uma ovelha que se desgarrou do rebanho. Ela foi embora, irmãos. Se perdeu. Se ela estava no rebanho, é que ela já fazia parte do rebanho. Vejamos, irmãos, se uma pessoa já faz parte daquele rebanho, é porque ela já é propriedade do dono do rebanho. Vejamos então, olhando com os olhos espirituais, se ela faz parte do rebanho de Cristo, ela já é, então, uma ovelha de Cristo. E cabe àquele que está na frente, irmão, não enxotá-la, não jogar ela fora, não condená-la, porque não é ele o dono do rebanho. Ele também tem que se identificar como ovelha, embora ele cuide, embora possam muitos se chamar ancião, cooperador, diácono, pastor, presbítero, bispo, não importa. Ele tem uma responsabilidade que lhe foi dada maior do que os outros. E quando ele toma a rédea e começa a querer ser maior do que o rebanho que Deus lhe deu, para ele cuidar, então ali as coisas tomam rumos desagradáveis, porque Deus não divide a glória dele com homem nenhum, irmãos. Jamais dividiu e nunca dividirá. E cada um de nós temos uma responsabilidade com as ovelhas
que somos cada um de nós também ovelhas. Ah, mas aquele ali fez isso, aquele outro fez aquilo. Ora, irmãos, aqui não está dizendo que o pastor largou aquela ovelha porque ela era manca, ou porque ela era desastrada, ou porque ela tomou o caminho diferente. Aqui está dizendo que ele foi atrás. E quando ele chegou, encontrou ela machucada. Machucada. Já pensou nisso? Espiritualmente, você sabe o que é ser machucado? Materialmente, quando você se machuca, você procura um hospital. Ou alguém te leva até um hospital. E de acordo com a situação do ferimento, você até precisa passar por algum processo cirúrgico. Aqui nós estamos falando de ovelhas, mas ela estava machucada. Havia sido desgarrada do rebanho. Por que motivo? Será que ela se feriu? Será que ela, irmãos, percebeu que ela se machucou e que não tinha condições de continuar? Porque até os animais eles têm instintos. Acabei de dizer que as ovelhas se assustam com facilidade. Elas têm tanto instinto, irmãos, que se você colocar uma ovelha, várias ovelhas dentro de um curral, e você chamá-la, e você é o pastor delas, elas vêm, porque elas conhecem a sua voz. E quantos, irmãos, que estão sendo jogados fora por pessoas que não têm responsabilidade com aquilo que Deus deu para eles. Porque vem as suas denominações lotadas e cheias e faz, para ele tanto faz se sair um ou dois. Mas, irmãos, a responsabilidade que cabe a cada um de nós é amarmos. Mas se não tiver doutrina, se não tiver isso, nós também temos que doutrinar. Mas temos que saber doutrinar. Quando você doutrina um filho seu, você tem, sim, uma forma de doutrinar. Mesmo que ele seja seu filho, você também não vai usar de violência. Imagine se não fosse. Você usaria de violência? Tenho assistido casos e ouvido casos, irmãos, de pessoas que são violentas, que cuidam da sua parte espiritual dentro das denominações ou dentro dos seus movimentos espirituais, aonde se reúnem, como se tivesse domínio, como se fosse dono das pessoas. E as pessoas têm medo, porque na verdade aquela pessoa, ela, conforme a sua facilidade de articular aquelas outras almas que estão ali, temem pelas palavras que saem da sua boca, achando que se desobedecerem poderão perder a vida eterna. E muitas das vezes aquele que está na frente, irmão, está ensinando doutrinas heréticas, coisas erradas. E nós, como servos e servas de Deus, temos que analisar tudo. Não é qualquer coisa que se coloca que nós vamos comendo, ou que vamos participar. Por quê? Porque o Senhor Jesus não nos ensinou assim. Ele disse de tal maneira bem clara. Ele disse assim, veja bem, sede simples como pombas e prudente como as serpentes. E quando não há prudência, irmão, a pessoa às vezes, na sua simplicidade, sem prudência, ela acha que tudo é Deus. E não é, irmãos. Enquanto o homem ele não se deixar guiar pelo Espírito Santo, ele não faz isso que esse pastor fez. Esse pastor poderia dizer para pensar, bom, agora eu vou me sair daí, vou procurar essa uma que falta, e daqui a pouco pode acontecer aqui alguma coisa. Não, mas ele colocou o seu cajado ali, como que dizendo para as ovelhas, que vocês vão ficar aqui. Elas entenderam. E ele foi buscar aquela outra. Irmãos, tem muitos que se desviam para o pecado. E você já condena, você já disse que aquele não tem mais esperança, que não tem mais salvação, sendo que você não é Deus, sendo que você não sabe o futuro, sendo que você mesmo não sabe nem o teu próprio futuro. Às vezes a tua
o teu amor, o teu gesto, pode fazer com que a ovelha volte. Muitos não gostam de ouvir essa palavra. É claro que nós temos que respeitar aquilo que aprendemos. Mas temos que lembrar que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. E muitos pensam que pecadores são só aqueles que estão no pecado, lá no mundo. Não, irmãos. 1 João, versículo 8, a epístola diz: se nós dissermos que não pecamos, não há verdade em nós. E nós o chamamos mentiroso. Todos nós. E se João se incluiu junto, vai lá na epístola, 1 João, versículo 8. Está bem? É a epístola universal. 1 João, versículo 8, corrigindo aqui, eu não estou com a Bíblia nesse capítulo. Qualquer coisa, você lê o capítulo, lê o livro inteiro, são 3, 4 páginas. Eu acho que está faltando muita leitura bíblica mesmo. É até bom a gente não dar tudo muito assim, sabe, irmãos? Se nós vermos, é lógico, se nós vemos em Lucas, você vai ver no 15, versículo 7. Eu estou passando para você. Então há motivo para celebrar. Nós temos que entender, irmãos, que aquele pastor não desistiu daquela ovelha. Ora, se você desiste, você não é apto para cuidar de um rebanho. Se você desiste, você nem é considerado pastor, você é um mercenário. Jesus Cristo não desistiu de ninguém. Antes deu a sua vida. Antes, para cumprir a palavra que estava a seu respeito escrita desde o princípio, ele foi o cordeiro expiador. Lembramos quando Deus pediu para Abraão seu filho em holocausto. Você acha que Deus ia querer o filho de Abraão em holocausto? Aquilo simplesmente, irmãos, foi uma forma de provar para nós o amor e a fé que nós temos que ter, e o amor incondicional que temos que ter com Deus. Não podemos trocar Deus por outra coisa, não podemos trocar Jesus Cristo por outra coisa, ou por um CNPJ, ou por qualquer coisa. Não podemos deixar de crer em Jesus Cristo para crer no homem. Temos que crer em Jesus Cristo. Ele é a razão da nossa vida. Ele é a salvação do homem. Aquele pastor foi e trouxe a ovelha. Vejamos o comportamento do rebanho, irmãos. Você acha que aquele rebanho foi contra aquela ovelha, ou apareceu outra ovelha nervosa e bateu naquela? Eu acredito que não. A verdadeira ovelha, ela não se porta como bode. E tem determinados irmãos que quando vê alguém voltando para suas reuniões, não falam, mas os seus olhares são malignos, porque a pessoa não fala só com a boca, irmão, ela fala com o olhar, com o gesto, deixa de saudar, deixa de cumprimentar, deixa de abraçar. Ora, já é um erro muito grave diante de Deus você abandonar o teu irmão. Não importa se falaram dele isso ou aquilo outro, você não é Deus, você não sabe o que aconteceu na vida dele, você não viu nada. Então fica aqui um exemplo, irmãos. Vamos ser mais amorosos, espirituais. Não que vamos concordar com o pecado, mas vamos procurar entender que somos iguais diante de Deus. E que Cristo morreu não foi por um só, mas morreu por todos. E que nós não podemos julgar ninguém no sentido de condenação, porque não está em nós a salvação nem a condenação, mas sim em Jesus Cristo. Hoje você vê uma pessoa jogada na sarjeta e amanhã aquela pessoa pode estar até na frente de um povo. Tenhamos cuidado, irmãos. Que não seja o caso que alguém venha perder a salvação por julgar alguém mal e depois cair no mesmo delito e não encontrar misericórdia. Sabe por quê, meu irmão? Porque é a misericórdia que triunfa no juízo. Se você gostou dessa pregação, não para me vangloriar a minha carne, porque eu não sou nada, nem tenho nada, mas deixe o seu like, se inscreva nesse canal. Nós precisamos da tua ajuda para que o Evangelho vá até a frente. Mas eu percebo que, confesso que tenho me desanimado muito, mas continuamos lutando, continuamos pregando, e o Senhor é quem faz a obra. Não é para nós, não é?
é para a glória do nosso Deus eterno, que vive para sempre. Amém e amém. Que esta palavra santa e gloriosa, pela guia do Espírito Santo, reine dentro de nós para a vida eterna, em nome de Yeshua HaMashiach Jesus Cristo. Amém e amém.